O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Esta data comemorativa foi criada por meio da Lei nº 12.519, de 2011, sendo um símbolo da luta contra o racismo no Brasil. A partir da Lei nº 14.759, de 2023, o Dia da Consciência Negra foi transformado em feriado nacional. Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, promovemos esta conferência. Em nome do vereador Mário Francisco da Silva, agradecemos a todos pela presença. Convidamos o vereador Mário à mesa para dirigir os trabalhos como organizador deste evento. Saudamos e convidamos à mesa o presidente da Câmara Municipal, vereador Márcio Aquarone Navac. Saudamos e convidamos a ocupar lugar neste plenário os nobres vereadores presentes. Vereador Antônio Alessandro Manzano. Saudamos e convidamos à mesa o senhor João Ramos Costa, vice-prefeito, representando aqui o prefeito municipal. Saudamos e convidamos o senhor Adalto Almir Braz, chefe de gabinete, também representando a prefeitura. Chamamos também para compor a mesa a senhora Marisa Pereira da Silva, psicanalista, palestrante e escritora. Saudamos e convidamos a ocupar o lugar também neste plenário o vereador Vinícius Vitoretti Araújo. Convidamos também para compor a mesa o doutor Jefferson Vinícius Rodrigues, conselheiro da UAB Maringá e conselheiro do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Maringá. Saudamos e convidamos a ocupar lugar neste plenário a vereadora Lucy Amorim dos Reis. Pedimos que também ocupe lugar neste plenário a secretária municipal de Educação, senhora Sandra Aparecida Francisco. Pedimos também que ocupe lugar neste plenário o secretário municipal de Assistência Social, senhor César Augusto Ribeiro. Chamamos também para compor aqui no plenário a senhora Felicidade de Assis Carvalho, diretora de Proteção Social Especial, coordenadora do CREAS de Mandaguaçu.
Composta a mesa, passamos a palavra ao vereador Mário Francisco da Silva. Boa noite a todos. Muito obrigado para os presentes. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao presidente Márcio pela acolhida à nossa proposta e aos meus companheiros vereadores que aqui se encontram presentes. Muito obrigado pelo apoio. Agradeço também às autoridades, aos palestrantes que aceitaram esse convite, esse desafio. E toda a comunidade presente. Promovemos essa conferência para comemorarmos a história, cultura e luta do povo negro. Propomos aqui, além das palestras e depoimentos que serão apresentados, uma reflexão sobre a conscientização dos desafios pelas pessoas negras. Convidamos a todos para reconhecer, apoiar e implementar políticas e práticas que garantam e inspirem uma vivência democrática e justa. E também reconhecer a importância da transformação das estruturas sociais e a implementação de condutas afirmativas de igualdade racial. Meu muito obrigado. Iniciemos os nossos trabalhos. Neste momento, convidamos o vereador Manzano para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Leitura do Evangelho de João, capítulo 13. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vos ir. Eu vos digo, também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Assim seja. Amém. Convidamos a todos para, em atitude reverencial, cantarmos o hino nacional brasileiro.
Passamos a palavra ao presidente da Câmara de Vereador da cidade de Mandaguaçu, o senhor Márcio Navac. Oi, muito boa noite a todos. É sempre honroso quando você vê que um vereador se empenha em uma causa nobre, uma causa justa, uma causa onde nós precisamos trabalhar muito ainda, não só no nosso país, mas em todo o continente, em todo o mundo, né? A gente vê aí a discriminação racial em várias partes do mundo, e nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo onde, de concreto, doutor, que a gente faça algo de concreto para que dê resultados, e não que fique em falácias. Eu acho que a primeira conferência de Mandaguaçu da Consciência Negra, encabeçada pelo vereador Mário, vem de encontro a isso, vem de encontro a nós sairmos da inércia, sairmos do ponto zero e poder avançar. E poder dar dignidade a quem assim merece. Tenho exemplos na família. Meu sogro é um negro, ex-combatente do Exército. Ele teve no canal de Suez, como missão de paz da ONU. Foi diácono da Igreja Católica durante mais de 20 anos. E hoje está esquecido, não por nós, né, familiares, porque nós, graças a Deus, podemos dar um aporte a ele, mas está lá, que ninguém mais o reconhece. Está com a consciência muito boa, cadeirante, aos 82 anos. Um negro, professor. Um negro que serviu a pátria e que foi praticamente esquecido. Falo da minha experiência, mas quantas tem ao longo de toda Mandaguaçu, ao longo de todo o Paraná e ao longo do nosso país, do mundo inteiro. Então, eu vim até pensando em que frase que eu ia deixar, né? Eu sempre procuro ter uma frase, César, para que a gente possa pegar ela, não como uma falácia, mas que ela venha para o coração da gente. Mas eu não precisei dizer. O Evangelho de hoje nos disse: amai-vos uns aos outros. Não fala lá, amai-vos somente os brancos, os polacos, os índios, os negros. Fala, amai-vos uns aos outros. Sabedoria maior que essa, que Cristo Jesus nos deixou, não tem frase melhor. Parabéns, professor Mário. Parabéns a todas as pessoas envolvidas. Marisa, sei que passou noites aí planejando com o Mário. Hoje, nós não temos muita gente nesse plenário, mas é o começo. E o começo sempre é devagarinho. Como diz um tio meu, o começo da polenta é angu. Né? Então, que fique essa mensagem para vocês, para nós, né? Amai-vos uns aos outros. Deus abençoe a todos. Parabéns, professor. Muito obrigado, presidente. Passar a palavra agora para o nosso excelentíssimo vice-prefeito da cidade de Mandaguaçu, João do Alto. Boa noite a todos, cumprimentar o nosso presidente Márcio Navac, cumprimentar Vinícius, vereador, cumprimentar Luci, cumprimentar também Manzano, cumprimentar também, parabenizar pela iniciativa o vereador Mário, as outras autoridades presentes também, nominar também aí a secretária Sandra, o Adalto, né? Dizer para vocês, gente, hoje a gente está analisando, pensando, negro, a gente não tem, eu pelo menos não tenho nenhuma vergonha, nenhum discernimento, Mário, de dizer, não é negro, não é branco, não é marrom, não é preto.
Nós somos humanos, nós estamos num país com várias raças até hoje, diferente, índio, negro, branco, né? Por que eu digo isso? Devemos muito, para pessoas que, se fosse citar aqui os negros importantes no nosso Brasil, levou o nome do nosso Brasil para os países aí que até hoje, eu lembro quando o Pelé veio em Maringá, viu, Márcio? E começaram a ofender o Mário. E ele simplesmente respondeu jogando. Respondeu fazendo 5, 6 gols aí na época aí, que a gente não tinha nem condição de assistir um jogo, mas o Grande Maringá estava aí em Maringá. E o Pelé veio aí com a humildade dele, não ligou para ofensa, não ligou para xingamento, simplesmente ele respondeu com o que ele sabia fazer, que era jogar futebol. Então, Pelé levou o nome, além de outros importantes negros, que se fosse citar aqui, a gente ia ficar a noite inteira. Estou dizendo isso porque eu fui ver, naquela época lá em Maringá, ver o Pelé jogar bola. E eu ainda continuo com a minha opinião, que não existe discriminação. Às vezes tem algumas, né, desavenças, mas nós somos humanos. Eu tenho um monte de amigo aí, mulato, que a gente chega nele e fala: ô negão, como é que tá? Né, Mário? E eu acho que a discriminação, esse tipo de coisa, a gente tem que ir levando, né, Manzano? Porque nós já estamos com uma dificuldade grande de tocar o nosso país, nosso município. Eu acho que discriminação, esse tipo de coisa, não pode continuar. Então, parabenizar o Mário por essa iniciativa, porque, assim como as outras reuniões importantes que a gente tem, o público às vezes não comparece, não vem, né? Mas é assim que funciona. Mas dizer que foi uma ideia que tem que vigorar em outras coisas. Você veja bem, teve 15 de novembro agora, Sandra. Ninguém lembrava o que é 15 de novembro. 21 de abril, ninguém lembrava o que é. Então, nós precisamos resgatar a questão do brasileiro hoje, de ser, pelo menos, essas datas importantes, ser lembrada, né? A consciência negra, o dia dos escravos, né? Que é 13 de maio. Se você não ficar batendo, daqui a pouco passa. Ainda está existindo o Natal, porque virou comércio. Mas eu acho que tem muitas outras datas importantes. Não estou querendo aqui dizer, Mário, mas que o povo não está lembrando. E são pessoas, são gente que dedicaram, morreram para o nosso país, né? Tem 15 de novembro, 7 de setembro, então essas datas estão tudo esquecidas, a gente tem que voltar a resgatar esse tipo de comemoração e, mais uma vez, parabenizar, Mário, e dizer que nós estamos à disposição. O prefeito Beto não pôde vir, eu também não sou muito de falar, a gente vem aqui, né, para respeito, né, da convite, dizer que nós estamos à disposição. Prefeitura de Mandaguaçu, juntamente com a Câmara de Vereador, nós estamos trabalhando, estamos levando à comunidade o que nós podemos de melhor. É pouco tempo de gestão, são muitos desafios, e com vocês, com os vereadores do lado, os vereadores sabendo da dificuldade, nós vamos sim, principalmente, tentar melhorar a qualidade de vida de todas as crianças do nosso município. Com certeza, isso é um ato, né, que vai se ficar marcado, mas dizer também que tem que fazer também a consciência das outras datas comemorativas que nós temos no nosso país, que está sendo esquecida.
Não estou dizendo aqui que não é uma coisa importante, né? Mas veja bem, está sendo esquecido várias outras coisas. Até 1º de maio, que era uma coisa tradicional que a gente via ali, né, no cemitério nosso e tal. Está certo que deu uma chuva brava e tal, mas você vê, são coisas que importantes que estão sendo, o povo, a gente, o pessoal estão esquecendo. Então, são coisas que precisamos resgatar. Então, Mário, é uma ideia sua, tem que ser acatada, e com certeza todos os vereadores que não puderam comparecer, não tem uma causa ou outra, dizer que nós estamos à disposição lá na prefeitura, o prefeito sempre aberto à conversa, aberto a falar a palavra e a receber todos vocês. Então, agradecer a cada um de vocês e dizer que nós estamos à disposição. Desejar a todos um bom final de semana, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, senhor João, pelas palavras, contribuindo para uma data tão importante quanto essa. Nós temos alguns vídeos que nós iremos passar agora, uns vídeos curtos, bem curtos mesmo, e teremos uma saudação de algumas pessoas, né, autoridades. Pedir para o Felipe, por gentileza, Felipe. Olá, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão participando desta conferência da Consciência Negra, cumprimentar meu amigo, vereador, professor Mário, e quero dizer a vocês, é importante essa mobilização de vocês, é importante esse trabalho de conscientização da força do povo negro na construção da nossa história. E eu também, na condição de pastor, entendo que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais, temos o nosso valor, mas sabemos o quanto o povo negro foi oprimido, de acordo com a história relata, e ainda hoje sofrem consequências de tanto tempo de escravidão e de sofrimento. Parabéns pelo trabalho e que possamos realmente todos nos unirmos em favor de uma sociedade melhor. Tenha uma boa conferência, um grande abraço, deputado Gilson de Souza. Olá, meus amigos, meus irmãos, passando aqui para cumprimentar o professor Mário, nosso irmão, nosso amigo, que tem elaborado esse trabalho dessa Conferência da Consciência Negra. Todos sabemos o quanto o Brasil, o mundo ainda precisa evoluir nesse sentido, e quero deixar aqui os parabéns ao professor por essa iniciativa. Que Deus abençoe cada um de vocês e conte conosco para essa demanda, para esse trabalho, para essa causa. Estaremos sempre juntos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Ok. Eu gostaria agora de chamar a Felicidade, né? Você que tem algo para falar do social, né? Você pode ocupar a tribuna, por favor? Boa noite a todos, as autoridades aqui já nominadas, né? Quero cumprimentá-los. Como coordenadora do CREAS, quero falar sobre como seria uma abordagem realizada pelo CREAS. Quando alguém nos procura relatando que sofreu uma discriminação racial, em primeiro lugar, realizamos uma acolhida, escutamos a pessoa de forma que ela se sinta bem acolhida, que fique bem à vontade e que venha a se sentir protegida, porque desta forma estamos respeitando a sua dor. Esse atendimento é feito passo a passo, especialmente no contexto do CREAS e da rede socioassistencial. Teremos, então, o conhecimento e a acolhida, a escuta do relato inicial.
recebemos a pessoa de forma respeitosa e com empatia. Evitamos julgamentos, interrupções ou minimizações do ocorrido. Vamos identificar o contexto da discriminação racial, onde ocorreu, quem foi o agressor e quais foram as consequências emocionais e sociais. Vamos, então, registrar o relato como sigilo e cuidado ético, sempre respeitando a vontade da vítima, quanto à exposição dos fatos. Vamos fazer uma avaliação da situação posteriormente. Se há risco imediato à integridade física ou emocional da pessoa. Observar se o caso envolve crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência que exigem prioridade e procedimentos específicos. Então, vamos analisar se há necessidades de atendimentos psicológico, social ou jurídico. Encaminhamos a articulação da rede. Dependendo da situação, respeitando a vontade da pessoa, o CREAS pode, então, encaminhar à Defensoria Pública ou à Delegacia de Polícia para registro do boletim de ocorrência e orientação jurídica. E também, assim, acionar o Ministério Público, se for o caso, quando há necessidade, indícios de crime ou violação de direitos coletivos. Articular o CRAS, escolas, unidades de saúde e outras políticas públicas, caso a discriminação tenha impactos sociais mais amplos. E daí depois vai vir o acompanhamento psicossocial. O CREAS realiza atendimento técnico individualizado por assistente social e psicólogo para trabalhar o impacto emocional e social do racismo, fortalecer o protagonismo e autoestima da vítima, orientar sobre direitos e canais de denúncias e depois acompanhar a família quando necessário para evitar a revitimização. É isso que é o trabalho do CREAS em prol das vítimas de violência racial. Muito obrigada. Agradecemos pela contribuição da senhora Felicidade e convidamos agora à tribuna a secretária de Educação, Sandra, por gentileza, suas considerações. Sim, fique à vontade, como preferir. Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara, vereadores aqui presentes, vice-prefeito João do Alto, autoridades presentes, educadores, representantes da comunidade, senhoras e senhores. É muito assim, significante, Márcio, que você falou. A gente tem que deixar um pouco de falar tanto e fazer mais, né? E nós, como educação, nós temos aí uma grande parcela de compromisso referente a isso. Quero parabenizar o Mário por essa iniciativa, Mário, e é muito importante. Eu, como professora de História, sempre estive aí presente e trabalhando com os meus alunos referente a esse dia. É um dia não para se comemorar, né? É um dia de reflexão, um dia para a gente refletir sobre os negros, sobre a vida deles, sobre a escravidão,
sobre abolição, como eles foram jogados à margem da sociedade, sem preparo, né, discriminado, não tinha emprego, não podiam participar de eventos de lazer. Então, assim, é um contexto histórico bem crítico, que hoje ainda, diante de toda evolução, ainda a gente encontra, né, discriminação. E nós, como educadores, eu fazendo parte da Secretaria de Educação, sou professora, estou na Secretaria de Educação, nós fizemos esse ano um protocolo antirracismo, enviamos para as escolas, foi publicado, tá? Saiu da Secretaria de Educação, fizemos uma normativa, e para ver a importância, né, dessa situação, é que essa questão do racismo, da redução das desigualdades sociais, raciais, isso conta em uma condicionalidade do VAR, de recursos para a educação, que nós não conseguimos atingir na gestão passada. Não conseguiram reduzir as desigualdades raciais, sociais, e, por isso, nós não conseguimos atingir a condicionalidade, né? Não foi aprovado, e, com isso, deixamos de receber recursos. Tá? Então, para ver a importância, como que as políticas públicas estão voltadas aí para esse tema tão importante. Tá? Então, assim, é com grande honra que participo desse evento, tá? Mais uma vez, nesse espaço democrático, que é a Câmara, tá? Onde se constrói diálogos, decisões que impactam diretamente a vida de nossa população. Estar aqui hoje, no dia que antecede o Dia da Consciência Negra, que é amanhã, representa não apenas uma solenidade, mas um gesto de compromisso público com a igualdade racial, com os direitos humanos e com a educação, né, e a educação como uma ferramenta de transformação social. No dia 20 de novembro, lembramos Zumbi dos Palmares, que foi o líder, né, do Quilombo dos Palmares. Ele foi morto nesse dia 20 de novembro de 1692. Então, é um dia triste, né? Foi um dia que houve a morte do Zumbi. Então, é um dia para se refletir. E não foi uma morte simples, né? Foi uma morte aí esquartejado e símbolo, né? Zumbi era símbolo de resistência e luta pela liberdade. Mas esta data não pertence apenas ao passado. Ela nos convoca a olhar com responsabilidade para o presente e reconhecer desigualdades históricas que ainda marcam o nosso país e assumir posturas firmes diante do racismo estrutural, que insiste em atravessar nossas relações sociais. Como secretária municipal de Educação e Cultura, reafirmo que a escola é um dos espaços mais importantes para a construção de uma sociedade justa, plural e democrática. Todos os dias, nossas unidades educacionais acolhem crianças e jovens que carregam sonhos, talentos e histórias. Histórias diversas. E é nosso dever garantir que cada um deles seja visto, respeitado e valorizado. O compromisso da Secretaria de Educação e Cultura de Mandaguaçu com a educação antirracista e permanente, tá? Temos investido na formação de professores, no cumprimento da Lei 10.639, na valorização da cultura afro-brasileira e africana, no currículo escolar e na promoção de atividades pedagógicas que ampliam o olhar
dos estudantes para a diversidade, a representatividade e o respeito. Entendemos que enfrentar o racismo não é uma ação pontual, mas um trabalho contínuo, tá? Que exige políticas públicas articuladas, diálogo institucional e a participação ativa de toda a rede de ensino. Quando o legislativo abraça essa causa, abre-se caminho para fortalecer iniciativas, ampliar programas e consolidar ações que impactam diretamente a formação de nossas crianças e adolescentes. A educação tem o poder de romper ciclos de desigualdades. Tem o poder de transformar trajetórias. Tem o poder de construir um futuro onde cada estudante negro de Mandaguaçu ampliar programas, consolidar ações que impactam diretamente a formação de nossas crianças, tá? Nesse dia, celebramos conquistas, reconhecemos desafios e renovamos a nossa esperança. Mas, acima de tudo, renovamos nosso compromisso com uma Mandaguaçu que respeite, inclua e valorize cada cidadão, independente da cor da pele. Que esta Câmara continue sendo parceira na construção de políticas educacionais que promovam equidade, justiça e dignidade. Que nossas escolas continuem sendo espaços de acolhimento, aprendizagem e transformação. E que cada um de nós saia daqui hoje lembrando que a consciência negra deve ser vivida todos os dias, nas atitudes, nas palavras, nas decisões e nas escolhas que fazemos. Muito obrigada. Agradecemos à secretária de Educação, a Sandra, pelas belíssimas palavras, Sandra. Obrigada. Convidamos à tribuna o secretário de Assistência Social, por gentileza, César Augusto Ribeiro. Saúdo a todos os presentes, nobres vereadores, vice-prefeito, secretários, secretárias. É uma honra estar aqui com vocês. E nós que estamos no social, nós sabemos que o racismo ele tem nome, tem endereço, tem território, né? Nós, nos nossos atendimentos, quando nós fazemos as análises socioterritoriais, a gente evidencia isto, né? Nas periferias, nas situações de maior dificuldade, estão as populações negras, né? E isso tem que ficar bastante claro para todos, né? Fala-se muito de promoção da igualdade, acho que isso é muito importante, mas mais do que isto, precisamos de equidade para transformações de estruturas, atender a todos, mas com um olhar especial para aqueles que precisam, né? Eu tenho algumas formações, filosofia, teologia, pedagogia, estou cursando serviço social agora. Vocês citaram o Evangelho, amai a todos, né? Eu gostaria de recordar aqui o Lucas, quando escreveu o Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, ele dizia assim, no finalzinho lá, no versículo 47, além de se unir para orações, para convivência, as primeiras comunidades se uniam para partilhar os bens e se ajudar de acordo com as necessidades de cada um. Ora, as pessoas são distintas e as necessidades também. Toda essa reflexão que a professora fez anteriormente, não é? Nós, com os dados estatísticos que temos, a gente tem muito claro na assistência social que as necessidades são maiores.
Por isso, o olhar, o atendimento, o cuidado tem que ser maior ali também, para daí sim, depois da equidade, chegarmos à igualdade. São caminhos distintos e necessários. Então, gostaria de recordar aqui, nós temos as macronarrativas, né? Você pega Machado de Assis e outros nobres representantes negros que fizeram e fazem ainda história do nosso país. E hoje há um movimento todo de resgate das micronarrativas. Gostaria de recordar aqui as Marias, as Joanas, os Josés, que no seu silêncio e no seu escondimento fazem a transformação lá onde eles estão, na sua liderança comunitária, na sua participação junto às pessoas que estão ali ao seu lado, os seus vizinhos que necessitam. E com o seu movimento cotidiano, com todo o seu empenho, vão transformando realidades, né? Estou como secretário, já estive em outras atuações também com recortes sociais e trago na mente e no coração dezenas, centenas de pessoas que fizeram a mudança, a transformação a partir das bases de microatitudes. E eles têm que ser recordados aqui também nesta conferência, não podem ser esquecidos, né? E tantas outras boas pessoas que, embora não tendo a mesma etnia ou raça, se sensibilizaram por humanidade e com mudanças de atitudes transformaram seus preconceitos. Nós temos uma sociedade muito preconceituosa, né? Ontem mesmo, fazendo um parênteses, né, estava numa reunião, uma pessoa, para se desculpar, utilizou uma expressão preconceituosa, né? Nossa, fiz uma baianada. Eu olhei e pensei, esse nem se dá conta do preconceito que acaba de dizer, né? Mesmo estando no âmbito de políticas públicas com um recorte muito específico, né? Então, nós temos que rever todos os nossos valores para transformar nossos preconceitos, né? Conceitos equivocados que fortalecem as discriminações e que acabam fortalecendo e validando toda essa dimensão do racismo estrutural que nós temos no nosso país. Então, há muito por nós fazermos, né, para transformarmos realidades. Eu venho aqui como assistência social, então, reafirmar nosso compromisso enquanto município com as pessoas, nosso compromisso a partir de todo um ordenamento jurídico que se fortalece nas últimas 6 décadas após a Segunda Guerra Mundial, a partir da promulgação dos direitos humanos. Tem outras fontes, né? Provavelmente serão citadas em algum momento, mas sobretudo nessas 6 últimas décadas há um movimento muito amplo para promoção da dignidade humana, e nós temos que mergulhar nisto e transformar realidades. E a assistência social, ela tem que ter esta fundamentação, tem que ter posturas corretas, tem que promover tudo aquilo que é necessário para que a nossa sociedade chegue à equidade, chegue à igualdade e realmente haja dignidade, haja parceria, haja transformação. Gostaria de destacar aqui, né, não podemos deixar de citar que o município recentemente, via administração, aderiu aos municípios antirracistas. Então nós temos uma agenda de transformação no curto, médio e longo prazo, que com certeza trará muitos benefícios aqui para a nossa população. E como assistência social, né, reconhecendo e valorizando esta postura da administração, também nos empenharemos para estarmos juntos neste empreendimento, porque a cidade necessita para a sua equidade, para a sua transformação. Então, parabéns, professor Mário, pela iniciativa, e juntos nós podemos transformar significativamente as realidades que aí estão. Muito obrigado. Obrigada, secretário, pela inteligentíssima abordagem acerca do assunto. Agora queremos convidar à tribuna o Dr. Jefferson Vinícius Rodrigues, conselheiro da UAB Maringá e conselheiro do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, vereadoras. Com muita honra que estou aqui nesta tribuna. E quero cumprimentar especialmente o vereador
Mário, que me convidou para estar aqui nesta noite, juntamente também com o vereador Vinícius, né? E quero cumprimentar também, especialmente, ao presidente desta casa. Muito obrigado pelo convite. É uma data realmente muito especial, que a gente deve ter como reflexão, né? Para que a gente possa olhar para trás, mudar o nosso, no presente, mudar o nosso futuro também. Vou fazer um panorama histórico de legislação, até porque, estando em uma Câmara Legislativa, as legislações que eu trarei mais para frente, até mesmo pode justificar o racismo, as desigualdades raciais que nós temos hoje, certo? Lá em 1600, um pouco antes aliás, um pouco depois da descoberta do Brasil, né? Quando começou a ter o tráfico negreiro, os negros escravizados foram trazidos contra sua vontade aqui para o Brasil. Eram traficados, não eram tidos como pessoas, né? Eram tratados como mercadorias. E estima-se que no Brasil foram cerca de 4 milhões de negros escravizados para o Brasil. E para o restante de todo mundo, estima-se que foram 12 milhões de pessoas que teve a sua dignidade ceifada, foram retirados das suas famílias, das suas culturas, né, da sua casa, do seu lar. E eu quero trazer algumas legislações que contribuíram negativamente para as desigualdades que nós temos hoje. Uma delas é o decreto número 1 de 1839, em que proibia pessoas negras de estudarem. Então, pessoas negras, os escravizados, não podiam estudar, mesmo aqueles que eram libertos ou tinha a sua liberdade concedida. Temos a Lei Eusébio Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro lá em 1850. Entretanto, as desigualdades, né, permaneceram, a escravidão permaneceu. Entretanto, apesar de ter a proibição do tráfico negreiro, as desigualdades permaneceram, a escravidão permaneceu no Brasil. Até mesmo a possibilidade de compra de terras, né, com o decreto, com a lei de terras devolutas do Império de 1850, não necessariamente proibia a compra de terras por parte de pessoas negras, mas colocavam empecilhos, colocavam dificuldades que acabou se tornando impossível que uma pessoa, mesmo que fosse liberta, não pudesse atingir, então, a aquisição da compra dessas terras. Por quê? A partir da Lei de Terras Devolutas, né, o valor, a aquisição de terras poderiam ser somente pela compra. E uma pessoa negra liberta não poderia fazer essa aquisição porque ela não, apesar de muitas vezes trabalhavam contra sua vontade, não teriam um poder aquisitivo para que pudesse comprar essa terra. Nós temos a usucapião também, que é uma forma de aquisição de terras, né, com a posse. Então, a partir do momento que eu me instalo em uma determinada localidade e tenho a intenção de ali permanecer, era possível, então, ter a aquisição da propriedade de terras por meio da usucapião. E essa possibilidade, lá atrás, foi retirada dos escravizados. Mais para frente, nós temos a lei do ventre livre, que de livre não tinha nada. Essa lei ela determinava que as escravizadas grávidas, a partir do momento em que era constatada ali a gravidez,
a partir dos 8 anos, a criança poderia ser liberta. Entretanto, a gente já começa a perceber que a lei do ventre livre, né, ela, só por essa terminologia, a criança já não seria necessariamente livre, porque teria que trabalhar pelo menos 8 anos ainda para os senhores de engenho. E tinha uma cláusula nessa legislação que determinava que, completando 8 anos de idade, o senhor de engenho, né, o, entre aspas, dono desse escravizado, ele poderia escolher se ele quisesse, se ele queria permanecer com essa criança ali, trabalhando na sua propriedade até os 21 anos de idade, ou ele poderia escolher, então, uma indenização pecuniária. A indenização pecuniária era muito baixa, e então eles optavam por continuar com essa criança até os 21 anos de idade. Então, uma lei que não teve efetividade nenhuma, foi basicamente uma falácia. Aí eu deixo outro questionamento também. Caso senhores de engenho optassem por receber essa quantia em dinheiro, como forma de indenização, para onde essa criança iria? Porque a lei determinava que quem seria livre seria a criança, não a mãe. Então, a gente já vê uma outra legislação falaciosa e tendenciosa. E uma das outras leis, né, que eu considero e que o próprio texto legal nos diz isso, é a lei do sexagenário. A lei do sexagenário determinava que os escravizados poderiam ser libertos quando atingissem, então, 60 anos ou mais. Só que a expectativa de vida da época era de 35 anos, de 40 anos. Então, uma outra lei muito tendenciosa, onde as pessoas, né, escravizadas não chegavam a essa determinada idade. Temos também a Lei Áurea, que alguém já levanta a mão se alguém já teve acesso à Lei Áurea, já viu? Sim? Muito bem. A Lei Áurea, ela é composta por 2 artigos que diz o seguinte. Saiu aqui só um minutinho. Ela é composta por 2 artigos. E ela diz assim, artigo 1. É declarada extinta, desde essa data, a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Essa é basicamente a Lei Áurea. Então, a gente consegue perceber que, olhando as legislações anteriores, era possível que tivesse indenização para os senhores de engenho, em caso de libertação dos escravizados. E quando houve, então, a assinatura da Lei Áurea, houve a formulação da lei, não teve previsão nenhuma de indenização para esses escravizados. E ainda, lá em 1890, Rui Barbosa, ele era secretário da Fazenda à época, determinou que todos os documentos que fossem relativos e que tivessem uma certa contabilidade, tivessem um descritivo de onde os negros escravizados vieram, né, fossem queimados. E é interessante que aí acaba tendo 2 teorias, né? Que uma, ele determinou a queima desses documentos, né, porque foi algo ruim para o Brasil. Ele até argumenta dessa forma nesse decreto. Então, são 2 partes do decreto, né? Ele vem, a primeira, dizendo que a escravidão foi ruim para o Brasil, isso ficaria feio de forma internacional, e acabaria por sujando a história do Brasil. E, na segunda parte, ele determina que houvesse, então, a queima desses documentos. Então, a primeira teoria é que, para que realmente, né, houvesse a queima e isso consequentemente prejudicaria todas aquelas pessoas, porque não saberiam de onde
eram provenientes, não saberiam de onde teriam vindo, né? Eu, por exemplo, não sei especificamente em uma linha cronológica, na minha linhagem, de onde eu vim. Eu cheguei a fazer um teste genético, sei da região que eu vim, mas em uma árvore genealógica não é possível de se chegar até de ter esses dados. E a outra teoria é de que, para que os senhores de engenho não pudessem requerer uma indenização após a abolição. Então, tem essa outra teoria também. Dando sequência, vocês provavelmente conheceram a jornalista Glória Maria, né? A Glória Maria, por vezes, era impedida de acessar estabelecimentos privados e muitas vezes públicos por conta da sua cor. E ela utilizava, em combate ao racismo perpetrado à época, ela usava, então, a Lei Afonso Arinos. Essa lei ela foi promulgada lá em 1959, pelo, então, deputado Afonso Arinos, que, após uma repercussão nacional, uma cantora estadunidense veio cantar no Brasil e foi impedida, então, de adentrar no hotel que ela ficaria hospedada. A partir desse momento, então, teve essa legislação que previa a possibilidade de pena e multa para quem impedisse alguma pessoa negra de adentrar nos estabelecimentos. Então, nós tivemos, posteriormente, depois de 1959, lá em 1888, tivemos a promulgação da Constituição Federal, que lá em seu artigo 5º, determina que todas as pessoas são iguais perante a lei, né? A partir daí, nós temos até então uma igualdade formal, só que hoje a gente não... Somente a igualdade formal ela é insuficiente, né? A gente precisa de ter uma equidade, como, por exemplo, a lei de cotas, para que a gente possa nivelar as condições entre as pessoas negras, brancas, indígenas também. E a lei de cotas, né, ela acaba sendo um reflexo de todo esse passado escravocrata e racista do Brasil. Eu quero dar sequência dizendo, deixa eu ver se eu encontro aqui, a respeito da minha formação. Bom, além de... Sou advogado, sou professor, sou mestre em Direito pela Universidade Estadual Norte do Paraná, UEMP, na linha de pesquisa 3, Direitos e Vulnerabilidades. Sou graduado pela Unicesumar, tenho uma pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, tenho uma especialização também em docência no ensino superior. Como já mencionado, estou como presidente da Comissão de Igualdade Racial, sou membro do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Maringá e tenho experiências nas áreas civil e previdenciária como advogado. Todas essas formações, qualificações, não me impedem de sofrer racismo no meu dia a dia. Não estou isento de ser perseguido quando eu adentro em um shopping, em um supermercado, ou então, se eu estou na fila parado, alguém me abordar, perguntando informação, imaginando que eu trabalhasse, ou que eu trabalho naquele determinado lugar. E quando estou de terno, muitas vezes pensam que eu sou segurança. Não é demérito nenhum da profissão, jamais, mas a minha cor ela pode dizer, ou no imaginário das pessoas dizer, algo em relação a mim.
Para a minha formação, isso foi resultado de muita luta e muito suor derramado lá atrás pelos meus ancestrais. Só para confirmar, quanto tem o tempo? São 3 horas, né? Não, obrigado. Mas quanto tempo? Só... Tudo bem. E nessa formação, eu não poderia deixar de mencionar nomes relevantes como Zumbi dos Palmares. Nós temos outros intelectuais também, como Joaquim Nabuco, André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Esperança Garcia, que inclusive foi a primeira, foi uma mulher negra e inclusive a primeira advogada do Brasil. E além, né, do decreto que eu mencionei, a lei de cotas ela acaba tendo um reflexo positivo em contraponto ao decreto que proibia as pessoas negras de estudarem, né? Além dos intelectuais que eu mencionei, não posso deixar de mencionar também Zumbi, o líder quilombola brasileiro e que também desafiou a coroa real e derramou seu sangue pela resistência e pela liberdade de milhares de negros escravizados. Hoje, no dia 20 de novembro, não é apenas uma data no calendário, não é apenas um feriado, é um momento que nos convida a remontar a memória e toda a resistência que buscamos e que houve, né, uma desigualdade perpetrada contra as pessoas negras e escravizadas lá no passado. A Constituição Federal de 1988, ela é clara, aí eu volto a dizer, lá no seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, mas a realidade não é verídica, não condiz com a norma. E o racismo, em sua forma estrutural, opera como uma sentença de desigualdade que incide sobre a população negra desde o seu nascimento. Quando lidamos com a violência contra pessoas negras, no recorte de segurança pública, ainda precisamos, mesmo frente às evidências que os dados trazem, indicar e problematizar de um padrão recorrente de tratamento diferenciado sobre o risco que contribuímos para a sua naturalização. Muitas vezes, eu costumo dizer que eu sou uma exceção entre as pessoas negras, e realmente sou. A gente pode olhar nos dados em que um jovem, a cada 12 minutos, é um dado recente, a cada 12 minutos um jovem negro é morto de forma violenta no Brasil. E sou advogado, sou mestre, então acabam tendo vários marcadores que realmente me faz ser uma exceção na sociedade em que vivemos. E esse dado, né, em que os jovens negros são os que mais morrem, são os que mais estão presentes também no sistema carcerário, onde 70% da população carcerária no Brasil hoje é composta por pessoas negras, equivalente a 70%, ou então 470 mil pessoas. Eu gostaria de mencionar que, futuramente, no presente, o que a gente pode fazer para mudar o futuro de milhares de crianças, jovens e adolescentes. A mudança estrutural, ela também pode e deve passar por esta casa, como, por exemplo, ter a previsão de orçamento prioritário no LOA, ou então no PPA, que é o Plano Plurianual, ou então na Lei Orçamentária Anual. Incentivo cultural e histórico, e também a fiscalização em contratos. É possível, então, estabelecer uma legislação em que obrigue os contratos municipais que tenha previsão de diversidade com as empresas contratadas.
lanço aqui também, partindo para o final, não vou ficar 3 horas, lanço um desafio para vocês, senhoras e senhores vereadores, de revisar as pautas e os projetos de lei em tramitação que tenham um olhar racial. Quais desses projetos, então, têm o potencial de diminuir as desigualdades raciais? E, mais importante também, quais podem aprofundar ainda mais, contribuir ainda mais para a desigualdade racial. Certo? O objetivo não é apenas combater o racismo, mas também construir uma sociedade verdadeiramente justa, igualitária, onde o potencial de cada cidadão e cidadã pode transformar a nossa sociedade. Na filosofia africana, tem-se um símbolo que se chama sankofa. E esse símbolo, o significado dele determina que a gente deve retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, o feriado de 20 de novembro, a gente deve realmente ter um momento de reflexão para a gente olhar para o passado, o que foi feito, né? Quando a gente, muitas vezes, quer se omitir em relação às desigualdades raciais e todas as outras formas de preconceito que acabam atingindo as minorias e os grupos vulneráveis, a gente não vai resolver o problema. A gente tem que falar sobre isso, sim, e traçar medidas, traçar ações efetivas para que todas essas vulnerabilidades deixem de existir. E até mesmo, não sei se é uma utopia minha, mas eu creio que em um futuro próximo, espero estar vivo para ver a lei de cotas sendo revogadas. Quando a gente atinge uma igualdade material realmente efetiva, a gente não precisaria ter mais uma política pública, então ela acaba sendo desnecessária e não teria o porquê de ter a lei de cotas, né? Mas hoje ela se faz efetivamente necessária. Assim que a consciência negra seja uma força ativa nos 365 dias do ano, né? Não somente no mês de novembro, ela possa, então, nos inspirar e ocupar todos os espaços a contar a nossa própria história e garantir que as próximas gerações herdem um país onde ser negro não seja um fardo, mas sim uma fonte de orgulho. Eu quero convidá-los também, estamos em poucas pessoas, mas se faz necessário, observar quantas pessoas negras possui aqui no recinto. Então, normalmente eu sempre faço isso no começo, né, da minha fala, e é muito interessante que, em muitas das vezes, muitos dos lugares onde eu passo, não tem muita diversidade de pessoas. Quando eu conheci o vereador Vinícius na OAB, foi um momento de alegria e felicidade para mim naquele dia. Foi um momento em que mais teve pessoas negras lá no evento. No mês passado teve um evento organizado pela OAB, um evento acadêmico, e eu participo do evento tem aproximadamente 4, 5 anos, tanto como advogado, como quando eu fui também estudante. E muitas das vezes, quando eu estava no evento, tinha somente eu, de pessoa negra no recinto, somente eu, de advogado preto, e todas as outras pessoas que estavam ali ocupando o espaço eram pessoas brancas, não havendo nenhuma diversidade. Então, naquele dia, eu senti uma gota de esperança, e realmente a gente não pode deixar de acreditar que ainda há esperança. Para finalizar, eu deixo uma fala aqui da ativista política Angela Davis, onde ela diz que em uma sociedade não adianta não ser racista,
é necessário ser antirracista. Com essa frase, ela diz que nós devemos agir efetivamente, traçar ações de combate ao racismo e, principalmente, de promoção à igualdade racial. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Jefferson pela participação e contribuição. Convidamos a esta tribuna a psicanalista Marisa Pereira da Silva, que abordará o tema consciência negra pelo olhar da psicanálise. Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos assistem. É uma grande alegria estar aqui hoje compartilhando um tema que não se trata apenas de uma data comemorativa no nosso calendário, mas que também é um convite profundo à reflexão, à coragem e à transformação, a consciência negra. Quero começar com uma pergunta simples, mas poderosa. O que acontece com uma sociedade que conhece apenas parte da sua própria história? A resposta é direta: ela cresce incompleta. E por muito tempo o Brasil cresceu assim, aprendendo apenas uma parte daquilo que realmente o construiu. Mas hoje nós estamos aqui e temos a oportunidade de completar essa história. Estamos aqui para olharmos além do óbvio, além dos livros, além dos silêncios que tantos de nós carregamos desde a infância. Hoje falamos de consciência negra. Mas o que nós entendemos por consciência? Uma das formas de a compreender, e é a que eu quero abordar nessa minha fala, é a consciência a partir de Freud. Para o psicanalista austríaco Sigmund Freud, a consciência é uma função de percepção que nos permite tomar conhecimento do mundo exterior, dos estados afetivos e de uma parte dos processos psíquicos internos. Freud enfatiza que a consciência é apenas uma pequena parte da mente e que a maior parte do nosso psiquismo é inconsciente. Podemos compreender assim que a consciência é como um catalisador do externo e do interno de nós, influenciadora das nossas atitudes, pensamentos e comportamentos. Portanto, falar de consciência é falar de uma forma de ver o mundo e as pessoas ao nosso redor, o olhar para o outro e para a sociedade como um todo. A propósito, Freud abordou a ideia do outro como fundamental para a constituição do eu e da subjetividade, mostrando como nossas relações são moldadas pela projeção daquilo que não admitimos em nós mesmos. O outro é visto como uma fonte de conflito e fascínio, porque ele nos desafia a confrontar nossas próprias diferenças internas através de projeções, enquanto também nos constitui através de identificações. A verdade, caros amigos e amigas, é que o outro, por ser diferente, é simultaneamente atraente e assustador. Por isso, na sociedade, por muitas vezes, através da percepção diversa do mundo e do outro, tendo em vista diferentes culturas, vivências e características, a população negra foi privada de direitos e vista como inferior. O teólogo Paulo Sérgio Lopes Gonçalves definiu: o preconceito não é ver o diferente como diferente, mas é ver o diferente como inferior. Infelizmente, hoje, com tantos casos de racismo, com o crescimento do número de denúncias, ainda há quem diga que tratarmos de consciência negra é desnecessário. Sou filha de negro, esposa de negro e mãe de negro. E hoje trago minha vivência com muito orgulho, mas não foi assim por toda a minha história. Vivenciei o preconceito estrutural por conviver em uma sociedade da qual minha própria família faz parte, que descende de países europeus. Cresci
cercada por pessoas que traziam como verdade o que for imposto por sociedades colonizadoras de nosso país. E ainda dentro desse ambiente familiar e social diversificado, cresci ouvindo a minha avó dizer que meu avô morreu de desgosto por minha mãe ter se casado com meu pai, um homem negro. E ela me dizia isso com muita tristeza e lágrima nos olhos, pois ela amava meu pai e dizia que ele era um homem muito bom. E eu, ainda criança, entendia que o problema, então, era ele ser negro. Sou mais uma que, dentre muitas pessoas, o racismo estrutural moldou a história, regada a segregação, lágrimas, dor e sofrimento. Lembro-me de minha falecida sogra, Dona Maria, dizendo que viveu sua juventude na época em que negros e brancos ficavam separados na praça. Eram proibidos de conviverem com o restante da sociedade. Recordo-me também de um fato ocorrido numa escolinha infantil onde trabalhei, mais especificamente no berçário, onde uma das funcionárias cumpria seu horário de descanso na sala ao lado, e me relatou que uma das funcionárias batia em bebês negros enquanto cuidava deles sozinha, muito provavelmente por ser menos perceptível as marcas. Hoje, percebo a dificuldade de criar filhos negros. São tantos casos de revistas em pessoas que são suspeitos apenas pela cor da sua pele, que fica difícil se sentir normal numa sociedade que demonstra preconceito em todos os lugares e ocasiões. Já avançamos muito, mas ainda há muito a se conquistar. Precisamos falar sobre consciência negra, não para apontar culpados, mas para abrir caminhos. Não existe transformação sem consciência, e não existe consciência sem verdade. A linguista e escritora brasileira Maria da Conceição Evaristo de Brito bem definiu a luta do povo negro deste país. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. A consciência negra é isso. É memória, é resistência, é vida. É um pacto com a verdade, com o respeito e com a humanidade. Faço votos hoje de que cada um de nós saia daqui não apenas mais informado, mas mais consciente, mais sensível, mais disposto a enxergar o outro e a si mesmo com profundidade. Aproveito essa oportunidade para parabenizar ao vereador professor Mário pela iniciativa e, na pessoa dele, parabenizar também a Câmara Municipal de Mandaguaçu. Vereadores e vereadoras, bem como aos prestadores de serviço desta Casa de Leis, por proporcionarem esse momento significativo para a nossa comunidade civil. Encerro fazendo minhas as palavras de Martin Luther King. Eu tenho um sonho de que um dia meus 4 filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Muito obrigada a todos. Agradecemos a participação da psicanalista Marisa, pelo emocionante reflexão e também por sua partilha. Neste momento, encerramos nossa rodada de palestras e convidamos o vereador Mário, como organizador desta conferência, para suas considerações finais. Bom, algumas coisas que foram relatadas, principalmente quando o Dr. Jefferson falou sobre a sua formação, e uma formação assim, uma postura de negro, né? Chegar com tantas formações acadêmicas e, com certeza, várias dificuldades encontrou. E ainda
e ainda irá encontrar. E assim somos todos nós que temos a cor da pele mais escura, infelizmente. E eu gostaria que, se o Felipe puder, já estamos encerrando, os 2 vídeos que eu gostaria que, pode passar, por gentileza. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês conhecem ou conheciam a história desses 2 negros. O som, Felipe. Mas sem ele, o seu dia a dia seria completamente diferente. Rhodes, conhecido como o gênio negro, foi um inventor brilhante. Mesmo assim, o mundo quase nunca ouviu falar dele. Em 19 de dezembro de 1899, ele registrou uma patente que mudaria a vida de milhões de pessoas. O Water Closet, conhecido hoje como vaso sanitário. Sim, o banheiro moderno que você usa todos os dias foi criado por um homem negro. E isso não foi tudo. J.B. Rhodes acumulou mais de 200 patentes ao longo da vida. Invenções que ajudaram no progresso da tecnologia, na engenharia e no conforto da sociedade moderna. Mas, apesar disso, ele nunca ganhou fama. Suas criações foram usadas, mas seu nome foi esquecido. Hoje, a maioria das pessoas nem imagina quem está por trás de uma das maiores revoluções do conforto humano. Está na hora de mudar isso. J.B. Rhodes merece ser lembrado. Este cara foi tão importante quanto Thomas Edison. Seu nome era Lewis Latimer. Enquanto Edison teve a ideia da lâmpada elétrica, foi Latimer quem a tornou possível de verdade. As primeiras lâmpadas de Edison queimavam em poucos minutos. E, além disso, eram extremamente caras. Latimer mudou tudo ao criar o filamento de carbono, uma invenção que fez a lâmpada durar horas e se tornar acessível para o mundo inteiro. Foi graças a ele que a luz saiu dos laboratórios e chegou nas casas e ruas. Ele nasceu em 1848, filho de pais que fugiram da escravidão nos Estados Unidos. Mesmo com todas as barreiras, aprendeu engenharia por conta própria e se tornou um dos inventores mais brilhantes do seu tempo. Além disso, ele trabalhou com Alexander Graham Bell, ajudando no desenvolvimento do telefone, e escreveu o primeiro manual técnico sobre lâmpadas elétricas da história. Sem Latimer, a luz elétrica não teria se espalhado como aconteceu. Mas até hoje, quando se fala em luz elétrica, só lembram de Thomas Edison e esquecem de Lewis Latimer, o gênio negro que iluminou o mundo e foi apagado da história. Sim, sim. Vou passar a palavra para o Vinícius. Não só o Vinícius, mas também o Manzano quiser contribuir, tá bom? Antes eu queria só fazer uma pergunta. Alguém sabia já? Não. Alguém tinha conhecimento? O vaso? Thomas Edison sabia que tinha alguém que, na verdade, trabalhou para ele, não é? E tantos que foram esquecidos pela história, né? E a gente vendo uma situação como essa, e é verdade, é fato. Então, nós somos todos iguais. E é isso que nós temos que viver no nosso dia a dia. Esse momento aqui, ele não seja um momento porque é o dia 20 de novembro, mas sim que o nosso coração possa transmitir para aqueles que, infelizmente, ainda têm esse tipo de preconceito. Tá? Então, quebrar um pouquinho o protocolo, tá bom, Graus? Passar a palavra para o Vinícius, vereador Vinícius, depois o vereador Manzano. Mário, obrigado pela palavra, tá? Eu gostaria, cumprimentando o Mário, cumprimentar o Márcio, o Manzano, a Lucy, que estava aqui até há pouco tempo, mas eu gostaria de parabenizar o senhor, tá? Por estar começando a primeira conferência da consciência negra. Eu, como jovem do município, como vereador mais jovem da história, fico feliz e honrado de poder participar dessa conferência que Vossa Excelência está encabeçando. Gostaria de agradecer também a presença do vice-prefeito da cidade, do Dr. Jefferson, que na oportunidade lá no Conjure, no evento, nós nos encontramos e conversamos um pouco ali, e eu já pude notar
que ele era mesmo um excepcional, um diferente, e que continua nesse caminho, e que com certeza pessoas, o Dr. Jefferson, vão seguir o seu caminho. Você como um exemplo para diversas pessoas que estão entrando na universidade e que lutam para ganhar o seu espaço na nossa sociedade. Eu gostaria de lembrar que o nosso país, Mário, foi um país e é um país com a história escravocrata, como foi muito dito aqui pela Sandra, pelo secretário César, pelo Jefferson, por Vossa Excelência. Mas eu gostaria de lembrar também um pouco da África do Sul, de um homem que lutou com unhas e dentes lá, Nelson Mandela. Nelson Mandela, que enfrentou o apartheid, que era uma política segregacionista, Madiba, uma política que diferenciava o preto do branco. Foi justamente um pouco semelhante do que aconteceu aqui no país, mas lá aconteceu de uma forma extravagante. Né? O doutor falou dos navios negreiros que vinham aqui para o nosso país, que muitas pessoas eram retiradas de suas famílias e capturadas. E tem até uma música dos MCs Racionais que falam, lutando para não virar comida de tubarão. Porque na época que eles eram trazidos aqui para o Brasil, forçados, muitos morriam pela doença que existia nos navios. E para não contaminar, para não continuar propagando a doença, eles jogavam no mar. E aí o tubarão vinha e a pessoa virava comida de tubarão. A sua história, a sua memória, a sua vida, a sua família, era tudo ficado ali, no mar. E o tubarão ceifava, ajudava, né, a ceifar esse momento. Então, eu gostaria de lembrar aqui do Nelson Mandela, que foi um ativista político que lutou. Lá em 1994, foi eleito primeiro presidente negro da África, né, Nelson Mandela. E tem uma frase que já por diversas vezes falei aqui nessa tribuna. A arma mais poderosa que você tem para mudar o mundo é a educação, Sandra. É a arma mais poderosa que nós temos para mudar. O Dr. Jefferson falou aqui que nós temos que ter atitudes no presente para mudar o presente e o futuro. E acredito que isso tem acontecido no nosso município através da Secretaria de Educação, de Assistência Social, porque eu fui em um evento que teve das oficinas das escolas e vi as feiras culturais, o serviço, o trabalho, a atividade que foi desempenhada pelos diretores com as crianças. A feira de amostra, eu pude ver, professor Mário, e se eu estiver prolongando o tempo aqui, corta o meu microfone aí, Felipe, mas abrindo o coração aqui mesmo, eu pude ver que isso tem sido feito na Secretaria de Educação. Estava vendo também uma palestra de um menino, não vou lembrar o nome dele, acho que era Vitor, ele explicando sobre um livro e de um coelho que tinha um lado da orelha maior que a outra, e eles então conversando sobre igualdade no âmbito social. E naquele dia lá no Gilson Belani, me fez refletir justamente sobre isso. Nós estamos em uma sociedade onde perdeu-se a relação de igualdade com o próprio ser humano. É o ser humano destratando o outro ser humano. Nós podemos ver pelos trabalhos, a própria classe social elitista e trabalhista do nosso país trata o zelador diferente do deputado, trata o coletor de lixo da rua diferente do advogado que está dentro do trabalho, dentro do escritório, lutando pela justiça. Trata, professor Mário, o professor de uma forma desigual e diferente do promotor de justiça. As classes que são as classes superiores do nosso país, ditas superiores, que deveriam trabalhar em prol da equidade, da igualdade, muitas vezes têm o posicionamento a favor do racismo estrutural que acontece nas instituições devido a todo o histórico do nosso país. Então, eu quero encerrar a minha fala aqui, agradecer essa oportunidade, com mais uma frase do Nelson Mandela, que ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, origem ou religião.
precisam aprender a odiar. E se podem aprender a fazer isso, odiar, podem aprender a amar. E aqui eu quero voltar novamente na frase que o vereador Manzano, na frase não, né? No versículo que o vereador Manzano leu, que um dos mandamentos é: ameis uns aos outros. Obrigado, professor. Manzano. Boa noite a todos. Quero, primeiramente, parabenizar a sua atitude, Mário. A nossa primeira conferência, tá? Da consciência negra. Eu creio que vai ser um marco para a nossa cidade. Você está sendo pioneiro nisso daí, parabéns. Parabenizar os palestrantes que estiveram aqui, o Dr. Jefferson, sua esposa, também os secretários aqui presentes, secretário César, Sandra, a Felicidade, que pôde contribuir. Eu acho que é importante quando a gente pode contribuir e a gente pode ajudar. Gostaria de estar vendo aqui essa casa cheia, não só de pessoas, mas de negros, porque hoje é dia da consciência negra. Hoje não, amanhã. Então, assim, seria tão bonito. Então, assim, eu acho que também falta um pouquinho mais de união. Se esse é um evento voltado para a consciência negra, essa casa aqui tinha que estar no mínimo metade dela, como o Jefferson falou, que ele foi o único negro no primeiro encontro que você teve, não foi, Jefferson? Em alguns encontros foi isso aí. Só que tudo começa pequeno e a gente pode tomar uma proporção muito grande, Mário. Hoje nós temos aqui vocês, amanhã depois, na segunda conferência, nós podemos ter muito mais gente aqui. Só depende de nós, um trabalho árduo, um trabalho de consciência, conversar, trazer a população, principalmente num dia desse, com a população negra, para estar presente aqui prestigiando. Então, assim, isso não acontece, Jefferson, só num dia desse. Nas nossas sessões também é assim. A gente quer que o povo esteja aqui dentro, esteja ouvindo, esteja acompanhando o que nós estamos fazendo, o que nós estamos correndo atrás. Infelizmente, não acontece dessa forma. Mas nós vamos fazer diferente ainda, Mário. Tá? Então, a consciência negra nos lembra que todos têm direito ao respeito, à dignidade, às mesmas oportunidades. É um dia para reafirmar que nenhuma pessoa pode ser influenciada pela cor da pele e que luta contra o racismo. É um compromisso de toda a sociedade. Valorizar a história, a cultura e a força do povo negro é reconhecer que a igualdade não pode esperar. E o próprio Jefferson falou a frase que eu ia falar no final, que eu ia encerrar a frase aqui, de Angela Davis: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Então, o que nós não aceitamos, nós temos que começar a mudar, começar a fazer diferente. Tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos. Eu não posso deixar de dizer as considerações finais, né? Brincadeiras à parte, foi muito bom. Eu acho que a gente, como uma primeira amostra, né, dessa primeira conferência, espero que no ano que vem nós podemos ter até discussões, Jefferson, sobre o tema, palestras, não só palestras, mas workshop, alguma coisa que a gente possa fazer. E na fala eu disse que a gente tem que ter, Marisa, atitude, né? Não adianta nada a gente fazer bonito e cumprir o calendário e sair daqui, cada um para sua casa, e você corre para o shopping, você às vezes segregado, outros correm para outro lado e também assim o são. Lembrando que nessa casa nós temos 30% de vereadores negros, né? Estava aqui a vereadora Luci, teve que se ausentar, não veio o vereador Marieldo, né, que também é da origem negra, e o vereador Mário. Então, seguindo o seu conselho, e para que fique marcado também, vereador Mário, que nós tomamos sim uma atitude a partir de hoje, que vocês comecem, vereadores, como eu não faço parte das comissões, né, nós temos aqui, salvo engano, 5 comissões, né? Vereador Vinícius, presidente da Comissão de Finanças, né? Finanças e Orçamento, o vereador
Manzano da Constituição e Justiça, temos outras... Isso, Educação e Esporte, o vereador Mário. Então, assim, que vocês comecem realmente, seguindo a orientação e até a sugestão do Dr. Jefferson, que a gente comece a ver também se, às vezes, os projetos de lei que caem aqui não têm um fundo racista. Seja ele de qual raça, né? Seja ele de qual raça. Hoje estamos falando da consciência negra. E quiçá um dia nós temos aqui também, de repente, podemos já começar a fazer um estudo, César, sobre uma comissão de ética, ética nós já temos, que é o Manzano, mas uma comissão étnica, racial, né, para voltar às políticas públicas. E por que não? A gente começa a estudar um novo capítulo da cidade de Mandaguaçu, e a Câmara ela tem essa função de ser como diz muitas vezes o vereador Vinícius aqui, a casa do povo. E o povo nosso é branco, é amarelo, é negro, é indígena. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Gostaria de encerrar dizendo isso. A ação da primeira conferência, por favor, olhem os projetos que entram na casa para ver se não tem um fundo racial. Às vezes, até por involuntário, mas nós temos que estar em percepção também do involuntariado, do que acontece. E, quiçá, um dia, podemos estudar aí já também, para criar-se, futuramente, uma comissão étnico-racial. Eu acho que a gente começa já a dar o start para uma ação, Mário. A gente começa a dar o start para que a coisa aconteça. E não fica no papel, não fica no celular. Eu acho que a gente pode começar com isso. Eu agradeço mais uma vez, em nome da Câmara Municipal, a presença de todos vocês. Eu acho que isso enriquece muito a discussão aqui dentro da casa e nos fortalece também, como diz o Manzano, a gente tem que estar mais unido, mais fortalecido a isso. Obrigado a todos. Para finalização, o meu amigo, professor Mário. Encerrando, então, os trabalhos, né, encerrar nossos trabalhos aqui, quero agradecer especialmente aos palestrantes, né, Dr. Jefferson, Marisa, minha esposa, a Felicidade, né, que se dispôs aí a falar de uma área tão importante que hoje, né, alguma parte do município necessita, né, do social. Nosso prefeito João do Alto, contribuindo também Vinícius, Manzano, secretária Sandra, quero parabenizar pelos trabalhos que estão acontecendo nas escolas, viu? Principalmente lá na Manuela, que meu filho estuda lá. Quero aqui dizer para vocês que a participação da comunidade seria muito importante hoje aqui, né? Mas nós estamos fazendo o pontapé inicial, né? Agradecer ao secretário César, me desculpe, da assistência social. E esse momento aqui, assim como o Manzano disse, frisou muito bem, vai ser um marco aqui. Nós vamos, com certeza, alcançar os nossos objetivos. E convidar a todos para a segunda conferência, no próximo ano, né, 2026. Né, nós estaremos lembrando desse momento aqui, até porque está sendo registrado. A consciência negra, uma jornada coletiva, ela nos desafia a reconhecer o progresso feito e também os desafios que ainda enfrentamos. É um chamado à ação para todos, independentemente da cor da sua pele, para se unirem na construção de um Brasil verdadeiramente igualitário. Gostaria de passar agora para a Glaucia. Para a conclusão dos nossos trabalhos, propomos a elaboração de um documento a ser encaminhado ao senhor prefeito municipal e aos secretários municipais da Educação, Saúde e Assistência Social, solicitando a implementação de políticas voltadas ao combate à desigualdade racial e ao racismo, considerando os temas apresentados nesta conferência. Agradecemos a todos pela presença e o nosso muito obrigada.